E aí, minha galerinha, beleza mesmo? Canal do professor Alex Homero, mais uma aula para você. Hoje vamos abordar os autores naturalistas brasileiros. Vamos destacar dois: o Aloysio Azevedo, lá de São Luís do Maranhão, e o Raul Pompeia, que além de ser naturalista, também é realista. Como é? Os dois? Fica aí, acompanha a aula. Primeiro, quero que você inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho, deixe seu comentário, o seu questionamento, vou ter o maior prazer para responder para você. Convido você a andar pelo nosso canal. Vamos navegar pelo nosso canal. Tem playlist de literatura com gêneros literários, quentismo, barroco, arcadismo, todos os movimentos. Temos uma playlist só de interpretação de texto para você melhorar um pouco sua capacidade interpretativa. Aulas sobre figuras de linguagem, semântica, funções da linguagem, sempre recorrente nas provas de vestibulares. E tem a playlist, pessoal, de gêneros textuais. É sempre para você que vai fazer o Enem, viu? Publicitário, digital, jornalístico, sempre estão sendo cobrados os gêneros no Enem, beleza? Aula de hoje, literatura, playlist. Olha só, os dois grandes nomes do século XIX do romance brasileiro, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Mas, ó, você quer ganhar um curso online de modernismo nos vestibulares? 10 aulas prontas para você sobre modernismo. 100 questões para você responder. E aí, ficou interessado? Bom, acompanhe até o final da aula. Você vai ver lá como você vai fazer para conversar comigo sobre isso. Aulas para você acompanhar direitinho, uma playlist imperdível. Beleza, pessoal? Imperdível essa playlist, só R$ 34,90. Quer saber mais? Final do vídeo eu falo para você. Vamos à aula? Vamos ao naturalismo, pessoal, com Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Beleza, meus queridos? Tá aí o professor Alex, sério, olhando para a turma nesse momento. Aloysio Azevedo e Raul Pompeia e nosso curso online de modernismo, o assunto que mais cai nos vestibulares brasileiros. Um curso completo para você, só R$ 34,90. No final do vídeo eu explico para você como é que você faz para adquirir. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Vamos para a aula, galerinha? Vamos lá? Meus queridos, meus queridos, meus queridos. Vamos para o naturalismo brasileiro. Ó, primeiro, olha só, vida como ela é o slogan do realismo. Não estou entendendo, não tá não? É hora de você fazer o quê? Assistir às outras aulas que estão aí no canal. Tem aí a aula de contexto e características do realismo e naturalismo, importante, onde eu analiso as características e mostro exemplos de texto, porque hoje em dia é tudo no texto, fica ligado, tá bom? Aí tem a aula sobre Machado de Assis, um gênio da literatura brasileira, e agora a gente vai abordar os dois escritores naturalistas do Brasil. Vamos lembrar o seguinte, pessoal, o nosso romantismo e o nosso realismo começaram na mesma data. Só lembrar que são dois movimentos diferentes, aqueles são parecidos porque, coincidentemente, critica o romantismo, critica a burguesia, critica a idealização, a ideia do herói, mas depois eles pegam caminhos diferentes, é bom você ficar esperto, por isso eu recomendo que você assista a aula do canal de contexto e características, beleza? Estamos na segunda metade do século XIX, onde o contexto histórico-social modifica bastante a sociedade e interfere também nas artes. No Brasil, é publicado lá no Rio de Janeiro Memórias Póstumas de Brás Cubas, grande Machado de Assis, que está aula no seu canal, prontinho para você aí. Em São Luís do Maranhão, publicado, o Aloysio Azevedo publica O Mulato, um livro polêmico, causou um mal-estar na cidade, ao ponto que ele teve que literalmente cair fora de São Luís por conta das críticas que ele recebeu, porque nesse livro ele faz duras críticas ao atraso, ao provincianismo daquela cidade, principalmente com o tema do preconceito racial. Como assim? Vamos lembrar, gente, que aqui, ó, nesse intervalo aqui ainda, vai surgir o parnasianismo, próxima aula do nosso canal, vai surgir o simbolismo, Cruz e Souza, Afonso Guimarães, e antes de chegar ao maior evento, o maior acontecimento da história da arte brasileira, que é a Semana de Arte Moderna, nós temos aqui a galera do pré-modernismo. Fica no canal, fica ligado na playlist que você vai ter todas essas aulas aqui para você, beleza, pessoal? Muito bem, vamos entrar aqui. Esse contexto aqui, eu vou repeti-lo, mas ele está aí na aula, você deve assistir a aula de contexto e características, porque é fundamental para você entender as características do naturalismo e dos nossos autores de hoje, Aloysio Azevedo e o Raul Pompeia. Vamos lembrar que a primeira metade do século XIX, marcadamente romântica, naquela euforia do nacionalismo, das revoluções, né, das independências das Américas, a América Portuguesa, no caso o Brasil, e a América Espanhola, outros países, da Revolução Francesa em si. Bom,
Aquela euforia do herói, do sentimentalismo, do tédio, do amor, da frustração, não tinha mais espaço numa sociedade que agora vive o moderno, o progresso, principalmente nas relações de trabalho, que aliás vai ser um tema muito importante no naturalismo, que vai focar nas classes mais baixas. Enquanto Machado de Assis foi mais influenciado por esses três aspectos aqui, o Schopenhauer, o Nietzsche, principalmente o Freud, por isso a análise psicológica, os deterministas, né, ou melhor, os naturalistas, resolveram seguir o caminho do determinismo e vincular o personagem, a própria situação, a condição humana, a três fatores. Então, muito importante você entender o naturalismo. O meio, a ideia da influência que o comportamento do coletivo, de quem está ao seu redor, influencia o indivíduo. A raça, daí vem aquela famosa frase, filho de peixe, peixinho é. No naturalismo vai ser muito evidente isso e também o momento histórico. Então, olha só, no realismo machadiano você não tem determinismo, mas no naturalismo de Aloysio Azevedo, de Raul Pompeia, de Émile Zola, que criou esse período, esse período do naturalismo, essa obra, essa estética lá na França, o determinismo é fundamental. Beleza? Vamos lá? Tá aqui o Aloysio Azevedo, nascido em 1857. Agora, em 2013, há cerca de 7 anos, mais ou menos, né, gente? Nós tivemos o centenário dele, teve até algumas homenagens, alguns vestibulares o cobraram, né? O próprio vestibular da Estadual do Maranhão o homenageou com o livro Mulato na obra do vestibular, e ele é sempre lembrado. Se o Machado de Assis é o maior nome do nosso realismo, o Aloysio é o maior nome do naturalismo, tá? Literalmente estudou todas as teses científicas que foram publicadas. Era um leitor nato, um estudioso. Começou a vida sendo jornalista, era muito bom de fazer. Sabia que ele foi o primeiro chargista brasileiro, assim, de destaque nos jornais? Chargista e caricaturista, beleza? Mas estudava todas as teses científicas. Para ele, a ideia de aplicação de tese nos romances era algo muito comum. Agora, curiosamente, assim como Machado de Assis, o Aloysio também começou sendo romântico, né? Uma lágrima de mulher. Olha que título, né? Mas o foco dele mesmo é o naturalismo. Algumas características importantes. Essa tabelinha é muito importante e você viu que eu a coloquei lá na aula de contexto e características, coloquei também na aula de Machado de Assis, porque nós temos que ratificar as diferenças. Lembremos-nos, realistas e naturalistas surgem quase que simultaneamente na Europa e no Brasil, criticam o romantismo, criticam a burguesia, tá bom? Mas para bem as semelhanças que eles vão começar a diferenciar-se. O realista prefere documentar a sociedade, trabalhando as relações sociais, e aqui aplicar tese, principalmente a noção de que o papel do meio, da raça do momento, influencia o comportamento do indivíduo. Enquanto aqui valoriza a análise psicológica, aqui você vai trabalhar os animais, né, os personagens, sob o ponto de vista animalesco. Por isso que nas narrativas naturalistas, o homem e mulher aparece pouco, aparece macho e fêmea, para simbolizar o animal, o zoomorfismo. E essas patologias são as análises que se faz dos personagens. Algo mais forte, algo mais pesado, tá? Foco no coletivo e no trabalhador, tá aí as classes populares serem maior tema, enquanto no realismo, no indivíduo, personagens esféricos que sofrem ação psicológica e mais focados na burguesia, tá? Eu começo com o Mulato. Primeiro livro, só tem 3, hein? O Mulato, Casa de Pensão e o Cortiço. O Mulato, por ser o primeiro livro naturalista, ainda traz um pouquinho de marcas românticas, principalmente naquele enlace, né, amoroso de Ana Rosa com o Raimundo, que é o Mulato. O livro apresenta uma descrição de São Luís, uma São Luís atrasada, provinciana, onde há claramente o preconceito racial. Curiosamente, parte do próprio padrinho, né, do Raimundo, que não quer ver a sua filha Ana Rosa casada com um mulato, porque o que diria a sociedade? Jamais poderia isso acontecer. O livro tem muita crítica. Crítica é um dos vilões da obra, podemos dizer assim, é justamente o cônego, né? Então você tem aí digamos, uma pequena intertextualidade com o Essa de Queiroz lá no Crime do Padre Amaro, tá? Além disso, tá aí o Essa influencia muito, o Émile Zola, porque foi o primeiro naturalista, então as teses experimentalistas ocorrem nesse caso aqui. E o livro também faz uma análise social dos valores humanos, envolvendo o preconceito, né? Envolvendo a mesquinhez humana, no caso do personagem Raimundo, que ele sofre bastante, ao ponto que no final é brutalmente assassinado ali e sem poder viver o seu grande amor. Mesmo sendo um advogado, formado em Coimbra, inteligente,
volta para a sua cidade, para sua terra natal, que é o Maranhão, para descobrir como morreu seu pai, né? Vai descobrir as suas origens, que na verdade ele é filho de do senhor, dono da fazenda, como escrava. Então ele vai descobrir tudo, e à medida que ele vai se aproximando da verdade, ele vai se aproximando também da morte. Nesse caminho, se apaixona por Ana Rosa, sua prima, tá? E não pode viver esse grande amor, porque o próprio pai dela, que é seu padrinho, não vai permitir. Olha aqui um trechozinho para você ver o naturalismo dentro da obra, o aspecto descritivo. Uma coisa interessante dos naturalistas e realistas é a descrição, viu? Eles gostam muito de escrever as cenas, dando um certo detalhismo. O quitandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava sua preguiça morrinhenta, acariciando seu imenso e espalmado pé descalço. Da praia de Santo Antônio enchiam toda a cidade os sons invariáveis e monótonos de uma buzina, anunciando que os pescadores chegavam do mar. Para lá convergiam, apressadas e cheias de interesse, as peixeiras, quase todas negras, muito gordas, o tabuleiro na cabeça, rebolando os grossos quadris trêmulos e as tetas opulentes. Olha como ele se refere, tetas, né? Quadris, ou seja, rebolando. Ele trabalha o animalesco nas personagens. Ao mesmo tempo, ele dá uma descrição do provincianismo de São Luís, aqui é uma capital, né? Onde tem a questão do comércio do peixe. Então, olha só como ele mergulha na questão do espaço. Tá aí você dizer que o Mulato e o Cortiço são exemplos de romance de espaço, onde o espaço é um personagem muito importante. Prosseguindo, Casa de Pensão. Esse é um livro cujo o foco e o espaço é o Rio de Janeiro. O personagem, que é de São Luís, vai estudar medicina no Rio de Janeiro, mas lá acaba se envolvendo, foi morar numa pensão, era um rapaz tímido, né, estudioso, determinado, focado, mas aí foi estudar medicina lá e começou, né? O nome dele é interessante, Amâncio, né? Começou a conviver com a galera da pensão, o pessoal mais malandro, alguns que não queriam estudar, e literalmente vem a tese de que o meio modifica o indivíduo, ao ponto que ele transforma-se num malandro total. No final da narrativa, né? Os pais pensando que vão receber um médico, né? Os pais vendem tudo que tem para mandar o dinheiro para ele e começa a fazer o que com esse dinheiro? Farra, bebida, droga, e no final acaba sendo assassinado por um dos seus, entre aspas, grandes amigos, né? Olha só, que vai roubar-lhe o último dinheiro que tem. Observe como é trágico o personagem. Tudo aplicando a tese de que ele era bom até chegar a esse local e conviver com gente que não presta, a tese do meio, raça e momento histórico. Olha só esse fragmento. Olha como a descrição do espaço, onde houve uma bebedeira, ele está todo de ressaca, vai vomitar. O Aloysio consegue levar você para dentro da cena, pelo detalhismo. O quarto respirava todo um ar triste de desmazelo e boemia. Fazia uma impressão estar ali. O vômito de Amâncio secava-se no chão. Deve ser horrível. O vômito seco fica um cheiro péssimo, azedando o ambiente. A louça que servira ao último jantar, ainda coberta de gordura coalhada, aparecia dentro de uma lata abominável, cheia de contusões e ruída de ferrugem. Uma banquinha encostada à parede dizia com seu frio aspecto desarranjado que alguém estivera ali a trabalhar durante a noite, até que se extinguira a vela, cujas últimas gotas de estearina se derramavam melancolicamente pelas bordas de um frasco vazio de xarope Larousse, que lhe fizera às vezes de catiçal. Então ele descreve toda a cena e esse ambiente horrível, né, horripilante, nojento do vômito secando no chão. A grande obra-prima, sendo redundante, porque a obra-prima já é grande, né? O Cortiço, um romance de espaço, onde os personagens eles não são individualmente trabalhados, a não ser para compor um coletivo. Há uma análise social, há uma análise cientificista e principalmente patológica, envolvendo a relação do cheiro, do instinto, da questão sexual do macho e da fêmea, e, claro, da marginalização do indivíduo. Ainda o personagem João Romão, que é um característico que só quer se dar bem, vai fazer de tudo para deixar de ser empregado e tornar-se patrão, e torna-se mais opressor do que quando ele convivera com o patrão anterior. Zoomorfismo, cientificismo e muito determinismo genético, a questão da raça, a herança. Daí tem uma prostituta que a filha dela vai ser prostituta porque é raça, tá no sangue, como se coloca. A gente sabe muito bem que essa tese não existia o Mendel ainda, né, para publicar suas teorias da genética, mas facilmente, na verdade, do século XIX para o século XX, o determinismo é derrubado. Só que deu tempo de contaminar o romance naturalista, de certa forma. Olha só esse trecho do João Romão, que é um personagem que é o dono do cortiço, de outras coisas, tudo conseguido sobre meio ilícito,
explorando as pessoas, literalmente roubando as pessoas. E lembrar que o Cortiço também mostra um Rio de Janeiro que começava a crescer para a periferia, para os morros, uma vez que não cabe mais no centro, a não ser a elite que mora ali, então é preciso você criar espaços. Então, os cortiços vão cada vez mais afastados, vão ficar periféricos ao centro do Rio de Janeiro. Aquilo já não era ambição. Era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir toda a moeda, dinheiro, ao capitalismo selvagem. E seu tipo baixote, português, João Romão, socado de cabelos à escovinha, tá? Que a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda. Ele tinha uma pedreira, um comércio de alimentos, um cortiço. Ele diversificou seus negócios, né? Às hortas e ao capinzal, sempre explorando ao máximo aqueles que trabalhavam para ele. Inclusive a escrava bertoleza, que ele transforma em sua esposa, mais para explorá-la como a cozinheira lá do restaurante. Eram 5 horas da manhã. E o cortiço acordava. Olha a prosopopeia, a personificação, trecho que caiu no Enem, hein? O próprio cortiço é um personagem. Abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto, de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como se sentiu ainda na indolência da neblina das derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficava de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário, sabão ruim, aquele cheiro ruim de sabão. As pedras no chão, porque lá tem uma lavanderia dentro do cortiço que ele aluga. Além das pessoas que estão lá poderem usar, tem que pagar. Ele aluga para quem não mora lá também poder usar a lavanderia. Esbranquiçadas no lugar da lavagem, em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Agora, gente, vamos conhecer o nosso Raul Pompeia. Galerinha, esse é muito importante destacar isso. Se o Machado de Assis, atenção, é somente realista e até criticou as teses cientificistas e naturalistas, como no livro Quincas Borba, que ele faz um deboche do determinismo, na teoria do humanitismo, se o Aloysio Azevedo é somente naturalista e não trabalha sob nenhuma hipótese qualquer análise individual ou psicológica, o nosso Raul Pompeia, caricatura aqui do nosso amigo Moisés, grande chargista aqui do jornal Meio Norte de Teresina, no Piauí, o nosso Raul Pompeia é um realista e um naturalista. Ou seja, a sua grande obra, o Romance Ateneu, que como tem subtítulo, olha o subtítulo, Crônica de Saudades. Parece bonito, mas é uma grande ironia. Ele que morreu muito cedo, cometeu suicídio, infelizmente, aos 32 anos, observe, muito jovem, sofreu muitos ataques da crítica de sua época. O livro dele é estranho, porque ele tem elementos autobiográficos, é um livro de primeira pessoa, narrado pelo próprio personagem Sérgio, que na verdade é o alter ego, é o próprio Raul Pompeia que viveu, estudou num colégio interno. Tá aí você dizer, e essa questão no Enem 2019 cobrou uma questão dificílima. Teve um trecho da prova que cobrou uma questão do Ateneu, onde você tinha um chamado impressionismo. Porque o impressionismo na pintura é você retratar subjetivamente o que você está vendo na natureza. Na literatura, o impressionismo, também aqui no final, ó, sobre a análise, é você detalhar a cena tão subjetivamente ao ponto de você poder dar detalhes vividos naquela cena. Como ele e o personagem viveram num colégio interno, ele deu uma visão muito impressionista sobre o que ele viveu no colégio interno. A pressão psicológica, os abusos ao parto do diretor, o assédio moral e sexual ao parto do diretor, que aliás é retratado no livro de forma caricaturesca, uma característica do próprio Raul Pompeia, inclusive. E o livro traz a análise psicológica, ao mesmo tempo trabalha o ambiente, o meio, influenciando o comportamento das crianças que são abusadas moralmente e sexualmente. Terrível. Só que ninguém desconfia, porque o diretor do Colégio Ateneu, o Aristarco, casado com Dona Ema, que os meninos gostam muito porque ela é espécie de uma mãe, e ela não imagina o que o marido faz com as crianças. Ele é visto pela sociedade como um grande nome da educação, ninguém desconfiaria de nada. O livro traz críticas pesadas, uma forma de ensino atrasada, baseada na decoreba mesmo, e na palmatória ainda. Mas o colégio, Pedro II, vulgo Ateneu, é o mais respeitado do Rio de Janeiro à época. Pedro II, porque até o imperador esteve lá.
Vê como a moral que o Aristarco tem, não é isso? Então o livro critica esse ensino, esse modo de ensino falido e denuncia as mazelas sociais. Por isso que ele tem análise psicológica, tem elementos realistas e também elementos naturalistas. Olha só esse trecho aqui na abertura. Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta! Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente, na estufa de carinho. Ele era mimadíssimo, gente. Que é o regime do amor doméstico lá no colégio, lá dentro, vai sofrer o assédio das próprias crianças mais velhas. Parece uma prisão, tem um grupo A, grupo B, tem que estar num grupo, senão você vai se arrebentar. E se arrebentar. Diferentemente do que se encontra fora, tão diferente que parece que o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade na influência e o novo clima rigoroso. Você vê que a linguagem dele, culta, técnica. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita, olha só que ironia, dos felizes tempos. Como se a mesma incerteza de hoje, e é importante você notar isso aqui no narrador, hein? Primeira pessoa. Ele está narrando o livro mais velho. Então ele vai contar os fatos que ele viveu a partir dos 11 anos, os 3 anos que ele passou ali, os 2, 3 anos que ele passou dentro do colégio interno. Até o colégio pegar fogo. Um motim das crianças, parece uma prisão. Falei motim, né? Termo técnico, porque não suportam mais as desgraças dentro daquela escola. Eufemismos, felizes tempos, eufemismo apenas. Igual aos outros que nos alimenta a saudade dos dias que correram como melhores. Eu tinha 11 anos. É um livro muito forte, realmente. 1, 2, 3, testando. Olha essa primeira questão. No romance de memórias que tem como subtítulo Crônica de Saudades, o autor retoma indiretamente os anos que passou interno num colégio. Nessa obra, o narrador personagem procura expor o que existe em sua memória, refletindo sobre seu passado à luz de uma profunda desilusão. Imediatamente porque ele vai narrar outras coisas além do colégio. Estamos falando de que livro, gente? Claro, letra C, Raul Pompeia, o Ateneu, grande livro dele. Agora, vamos destacar as outras? O Seminarista, gente, é um romance lá do regionalismo romântico. Aliás, tem aqui no canal. Tem os 4 tipos de romance. Romance indianista, romance urbano, romance histórico, romance jornalista, tudo do romantismo para você. Um movimento de muitas possibilidades do romantismo brasileiro. Noite na Taverna, um livro de contos góticos macabros da segunda geração romântica, lá do grande Álvares de Azevedo, lá de São Paulo. Memórias Póstumas, primeiro romance realista. E o Milícias, um romance que é romântico, da parte urbana, ao mesmo tempo antecipa algumas características do realismo. Tem uma análise interessante para você aí também no canal, na aula de romance urbano. Show de bola? Próxima questão, número 2. Uma questão do Enem, galera. E olha só, você que fazer Enem, se liga. O texto está aí, mas quando você tem conhecimento sobre o autor e a obra, facilita a sua análise e a sua resposta correta. Comece sempre pelo enunciado no Enem, hein? Essa é a dica. O texto de Luiz Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista. Aí você tem que saber o que é naturalismo, não é não? Pois, o trecho do mulato, vamos ver aqui, Ana Rosa cresceu. Aprendera de cor a gramática do Soltero dos Reis, gramática tradicional. Ler alguma coisa. Sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, como as românticas, né? Tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito, e por vezes lamentara não ser mais instruída. Já o Raimundão, seu grande amor, que ela se apaixonou por ele e por ela, era muito inteligente. Conhecia muitos trabalhos de agulha, sabia bordar, típico, as meninas tinham que saber isso na época, é um contexto. E gostava de cantar um pouquinho. Uma só palavra boiava a superfície dos pensamentos. Mulato. E crescia, crescia, transformando-se em uma tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado, e até a parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo. A frieza de certas famílias, porque quando ela falou que ia ficar noiva dele, que os pais não permitiram, você vai ficar noiva de um mulato, você vai ter crianças mulatinhas. Ela era motivo de chacota entre as coleguinhas da sociedade. As reticências dos que lhe falavam de seus antepassados. A reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. O que tem a ver esse trecho com o naturalismo, galera?
tem exatamente a ver com a condição de raça, letra C. Que te lembra o quê? Comportamento, relação com meio e raça, lembra o quê? Determinismo. Questão do Enem, apesar de cobrar texto, cobra conteúdo. Portanto, letra C nessa questão aqui. Beleza, galerinha? Olha só aqui, eu aqui para você, olha só, anunciando a próxima aula, que será Parnasianismo Brasileiro, a tríade parnasiana, mas eu quero falar do nosso curso online de modernismo. Entre em contato comigo, @AlexoMarioLima, lá no direct do Instagram. Vou te explicar tudo. 10 aulas gravadas, prontas para você, com 100 questões para você fazer, apenas por R$ 34,90. Quer mais informações? Fale comigo, @AlexoMarioLima, lá no Instagram. Modernismo é o assunto que mais cai nos vestibulares. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até, tá? Um grande abraço para você. Inscreve-se no nosso canal, não esqueça, tá bem aqui. Quer saber mais sobre o curso online? @AlexoMarioLima, lá no Instagram. Grande abraço e até a próxima. Valeu!